iniciamos mais uma semana de entrevistas diretamente do Estúdio do Livro, aqui na Feira do Livro de Porto Alegre, na Praça da Alfândega. E hoje estamos recebendo, né, o querido Flávio Kiefer, ele que é arquiteto, professor, escritor e poeta e cronista, né? Está aqui lançando essa semana na Feira do Livro o seu Cidade Abstrata, um livro de crônicas que vem acompanhando aí a história dele, da vida dele, e quem vai nos contar aqui. Tudo bem, Flávio? Tudo bem, bom dia, é um prazer estar aqui, já agradeço assim, ter me convidado. E, bom, vamos conversar um pouquinho sobre o livro. É meu primeiro livro de crônicas, né? São crônicas, a maioria, mas não todas, tem crônicas inclusive antigas, né? Publicadas em outros jornais, mas a maioria é de um site do Sler, que eu passei a publicar quinzenalmente uma coluna lá, já faz 2 anos, né? E aí resolvi reunir, né? Conversando com a editora, com libretos, enfim, numa forma de livro, né? E por que um arquiteto escreve crônicas? Me conta. Puxa vida, assim, eu acho que eu tenho uma paixão em paralelo assim, pela escrita, né? Eu sempre gostei muito de escrever e ler, né? Ninguém que escreve não lê, né? E eu escrevia mais assim, de forma acadêmica, né? Assim, porque eu sou professor, né? Tem sou outros arquiteto e livros professor. mais técnicos. Tem outros livros, já organizei vários livros, né? Muitos textos em revistas especializadas, mas essa veia da crônica, alguma coisa eu tinha escrito lá nos anos 80, né? No jornal universitário, aqui e ali, né? Mas no fim, quando surgiu esse convite, né, para ter uma coluna, no caso era para ser semanal, mas eu transformei em quinzenal no Sler, me bateu aquele medo, assim, aquele medo que vem junto com a vontade de fazer, né? E acabei aceitando e cada vez, sei lá, me sentindo mais solto, assim, porque ali eu posso realmente publicar o que eu quiser, né? Minha coluna, né? É uma novidade, assim, então tem sido muito bom, eu gosto muito. E as crônicas, elas falam da cidade, né? Então, assim, a tua literatura vem da tua vivência enquanto arquiteto, enquanto uma pessoa que pensa a cidade, né? Exato, assim, porque assim, a minha paixão também é pela arquitetura, né? E quem tem paixão pela arquitetura tem que ter paixão pela cidade, né? Porque é na cidade que se faz a arquitetura, né? Então, eu libero essa minha vontade de cronista, vamos dizer assim, escrevendo sobre a cidade, né? E tem muito para falar da cidade, essa que é a verdade, né? E além disso, tu participa enfim, tu é uma pessoa que participa de movimentos, né, que discutem a cidade, a questão do plano diretor, para onde está indo a nossa arquitetura, né, a nossa cidade. Inclusive, eu estava vendo que tem uma das crônicas que é justamente sobre isso, a forma como está sendo vendida a nossa cidade. É verdade, assim, por ter essa paixão pela arquitetura, pela cidade, ter esse olhar pela cidade, a gente começa a se incomodar quando vê que estão sendo feitas coisas que não, na minha opinião, né, não estão indo na melhor direção, digamos assim, né? Então, tu falasse em um certo ativismo, né? Eu, de fato, sempre participei escrevendo para jornais de bairro, para movimentos, indo a manifestações, encontros na Câmara de Vereadores, inclusive lá pelas tantas sendo convidado para me manifestar, né, na própria Câmara, enfim. Isso foi num crescendo até a revisão não, o novo plano diretor de 1999, né, que foi esse plano assim que eu chamei na época de criminoso, né, porque rompia assim com os parâmetros que a cidade tinha para a sua construção, que eram de prédios mais baixos, né? Tem toda uma paisagem que foi construída em Porto Alegre que a partir de 99 começou a ser perdida, né? Já tinha começado um pouco antes, assim, né? Porque o plano de 79 foi um plano bastante radical, que segurou, né, muito a liberdade que
que o mercado imobiliário tinha de construir na cidade. Tanto que muitas construtoras muitas não, praticamente todas as construtoras de fora de Porto Alegre deixaram de atuar aqui, né? Porque passou a ser um mercado reservado, não é bem a palavra, mas no fundo é isso que aconteceu para pequenas e médias empresas, porque não podia fazer grandes empreendimentos, né? Os prédios mais baixos. E isso, claro, se desagradou muito, né, ao mercado imobiliário, e paulatinamente isso foi sendo modificado durante os anos 80, 90, até que em 99 veio esse plano radical de liberar edifícios de 18 pavimentos em qualquer lugar da cidade. Isso foi tão drástico, assim, criou uma revolta, né, nos movimentos de bairro, esses que eu estava falando, que eu pertencia, que houve uma revisão e aí se reduziu um pouco para 14 pavimentos no interior dos bairros, mas continuou liberados os 18 pavimentos nas avenidas, enfim, nos polos, né? E agora, para nossa surpresa, né, na administração Melo, né, começou uma liberação geral, assim, o céu é o limite. No quarto distrito, no centro da cidade, agora na Praia de Belas, e aí a gente se pergunta assim, por quê? Né? Para quê? Então, essas questões que me levam a escrever, né, sobre isso. Né? Assim, antecipando uma das respostas, assim, Porto Alegre é uma cidade nem com população estável, uma população que está em decréscimo. Então, por que nós vamos aumentar, né, o porte dos edifícios, desfigurar a paisagem que é consolidada? Se vocês saírem a passear por aí, prestar atenção nos edifícios, né, fora do centro da cidade, vocês vão ver prédios de 4 pavimentos, de 6. Olha, tem um grande ali com 12, né? Essa é a nossa vivência, né? Os mais altos seriam aqueles ali do Shopping da Barra, ali do lado do Shopping Barra. Ah, sim, esses são os últimos, já são bem mais altos, que inclusive ferem os 18 pavimentos, né? Sim. Eles têm ali, acho que 60 metros de altura, né? Já não me lembro bem como é que foi a negociação ali de excepcionalidade para alguns edifícios. Isso já começou a acontecer há algum tempo. Aqueles ali da Borges de Medeiros, do Trade alguma coisa ali na Borges com a Ipiranga, né? Aquilo ainda tem a ver com um projeto Maguefa, assim, só os muito antigos vão se lembrar disso, que depois o Sul Brasileiro comprou, e aí ficou em função de umas fundações que estavam executadas para edifícios daquele porte, né? A construtora ficou com o direito de construí-los até hoje, né? Então, por isso que eles foram feitos. Mas nós estamos falando de excepcionalidades, né? Um prédio aqui, um prédio ali, que não são esses que eu estou falando agora, que assim, já estão fazendo um prédio com 140 metros ali no quarto distrito, né? Assim, não tem sentido isso, né? E tem os projetos também ali para Ipiranga, né, onde era o ginásio da Brigada, que também querem construir. Acabou de ser liberado. E no Menino Deus, onde tem a sede da FDRH. Sim. Que ali a comunidade está resistindo, né? Ali é um desses casos que havia, por causa das fundações, todo aquele terreno foi porque o plano diretor ia mudar, a construtora estava falida, mas ela deu um jeito de implementar as fundações, porque a lei dava um direito, ou dá ainda, de que tendo as fundações tem direito a construir, né? Então, a partir daí, aqueles terrenos já têm um limite, que é o limite do trade ali, que a gente falou há pouco, né? Mas eles querem mais, assim, e por que querem mais, eu não sei. E não é só uma questão de altura, assim, a gente, né, é uma questão de... A altura tem essa implicância também, da forma de se apropriar do espaço urbano, né, da escala humana, né. Quando a gente vê uma cidade, essas cidades que a gente... Manhattan, ou agora na Ásia, né, o que a gente vê? A gente vê edifícios, né, a gente não vê as pessoas, né. Manhattan tem assim, Manhattan tem as duas coisas, porque tem o passeio, né? As pessoas esses grandes edifícios nem garagem tem, as pessoas vão de metrô, então tem uma grande circulação de pedestre, né? Mas Dubai, o que a gente vê em Dubai? Não vê nada, só vê prédio, não vê gente, né?
E muita gente deprimida, né? Em função disso. Isso tem efeitos, efeitos né? sociais, sociológicos, evidente, psicológicos, né? E depois tem um outro dado, assim, né? Porque eu me pauto muito pela questão cultural, da memória, né? Mas hoje nós não podemos deixar de falar na questão ambiental, né? Não, esses Inclusive, edifícios tem são... uma das crônicas que fala justamente sobre o que nós vivemos aqui em Porto Alegre, né? E que tu diz que, enfim, a gente já sabia, né, que vem de muito tempo os problemas que também ajudaram a termos a enchente na proporção que tivemos, né? Ah, sim. O caso da enchente é um descuido, né? Porque é uma cidade que foi protegida, né? Porque teve a enchente de 41, se aprendeu a lição e foi feito um investimento bilionário, né? Durante décadas até ficar pronto, né? O sistema de proteção para a cidade. Só que aí eu vou dizer assim que tem uma culpa da nossa... todos, né? Eu não entrava nessa, mas enfim, eu estou generalizando porque a cidade passou a não acreditar no seu sistema de proteção. As pessoas não entendiam que o muro não era só um muro. O muro fazia parte, agora todo mundo sabe, né? Fazia parte de um sistema que tem 60 quilômetros, né? Não são 3, né? Então, assim, derrubar o muro era ignorar uma proteção muito maior, né? E aí, claro, os administradores irresponsáveis, havia os irresponsáveis abriram mão de cuidar essa história que todo mundo sabe, casa de bombas, as comportas, né? Até a gente assistir cenas ridículas de ter fresta de uma comporta que não sabiam como fechar, né? Isso aí é uma coisa inusitada, né? Mas eu espero que agora, para os próximos 30, 40 anos, a lição tenha, eu já falo assim, né? 30, 40 anos, a lição tenha sido aprendida e esse sistema seja, de fato, bem cuidado, né? Tu estava falando da questão das mudanças climáticas, mas me parece que esse debate meio que passou longe, assim, do debate nas eleições, né? Ele não foi o principal debate. Não. E a gente vê agora está tendo a COP, né? Assim, a gente vê que na verdade a gente continua vivendo assim, como sempre viveu, né? Esses empreendimentos que nós estamos falando, se vocês olharem os jornais, né, dos anos 70, 80, eles tinham a mesma visão de construção de cidade. Então, assim, como é que nós, assim, caminhando para o fim do mundo, né, a gente não para pensar, opa, nós temos que mudar tudo, né? Mas vamos mudar, ok? Como? Né? Vamos planejar essa mudança? Como vai ser? Não, assim... Não mudamos nem o prefeito. Não mudamos nem o prefeito. Bom, mas assim, o prefeito está aí, eu gostaria de ter mudado, né? Mas assim, enfim, eu acho que agora a gente tem que assumir e quem sabe vamos convencê-lo a ele mudar. Ele já mudou uma vez, né? Para pior, né? Mas sei lá, eu acho que aí a gente tem que lutar com a realidade que a gente tem, né? Não adianta a gente ficar agora chorando o leite que já está derramado e foi derramado feio, né? Feio. A gente perdeu feio. Assim, isso é um fato, né? Mas a questão ambiental está aí e a gente tem que falar nela, né? Pois é, e aí eu fico pensando que em forma de crônicas é muito mais fácil tu conversar com as pessoas do que um livro técnico ou um livro científico, né? Tu pensa nisso quando tu escreve as tuas crônicas? Tipo assim, traduzir aquilo que o cidadão comum não entende, a linguagem? Eu penso assim, não é bem uma tradução, porque eu não penso assim, primeiro tecnicamente, como é que eu vou fazer isso para que isso seja entendido, né? Eu tenho uma vontade de me comunicar com o público em geral. Então, eu escrevo para esse público o que eu sinto em relação às coisas que estão acontecendo, né? Então, por exemplo, quando tinha queriam muito, né, botar um letreiro no Morro da Polícia, né? Porto Alegre, tipo, imitando Hollywood, né? Aí eu escrevi uma... Não era ali também que ia ter um teleférico, uma coisa assim? Não. Pode ser, mas não sei, mas aí é outra coisa. Esse era só para imitar Hollywood, Sim. né?
Aí o que eu fiz? Escrevi uma crônica dizendo, o título é assim, as cidades também podem ter Alzheimer. Né? Então aí eu fui escrevendo de forma assim, que vai chegar num ponto que se não tiver escrito lá como se fosse um aeroporto, né? Você está em Porto Alegre, né? Nós não vamos saber mais, porque estão destruindo a Porto Alegre. Então, entende? É uma maneira de falar sobre a importância da memória, do patrimônio, enfim, de ter uma cidade que seja uma identidade da gente, né? Do que daqui a pouco ter que estar imitando Hollywood, né? E botando letreiros, que aliás a gente anda pelo, né? Por quase toda a cidade tem em algum lugar, tem lá um I Love Torres, as pessoas tiram foto na frente daquilo, né? Puxa, tira foto na frente da guarita, chega, né? Já é suficiente. Do mar, né? O tamanho daquele mar. Torres tem as guaritas, né? Para identificá-la automaticamente, mas o que faz o porto-alegrense se identificar com Porto Alegre? O que o turista quer fotografar na frente do quê, né? Então essas questões que para mim são muito importantes. Porto Alegre tem um histórico nessa luta pelo direito à cidade, né, que vem lá tu falasse desse plano diretor de 79, que eu imagino que já foi uma grande luta social para conseguir isso. A década de 80, no início da década de 90, nos orçamento participativo, enfim, teve todo um grande movimento e tem ainda, né? Nós temos aí o professor Jacques Afonsin, né, que é histórico nessa luta pela cidade, pela moradia. Mas está cada vez mais difícil fazer essa luta, por tudo que a gente está assistindo, né? Tu já falou da questão das grandes construtoras, né? E aí se a gente vai olhar, por exemplo, quem financiou a campanha do prefeito está lá, né? Melnick, enfim, Cirela. Sim. Quem está aí, né, na verdade, querendo dominar a cidade. Mas como resgatar esse sentimento e esse debate do direito à cidade? Essa cidade é minha, não é do grande capital. É complicado, porque eu não sei, até tu falaste na eleição, né? Parece que as pessoas não estão preocupadas, assim, né? Que tem um grupo de construtoras que está tendo controle político, né? Já tem o capital, né? Então tem o controle do capital e agora o controle político e estão praticamente fazendo o que querem, né? Porque isso é vendido, assim, nos meios de comunicação, né? Como progresso, né? Então, assim, deixa eles fazerem o que quiserem, porque isso vai gerar emprego. Toda notícia de lançamento pode observar, assim, fala no valor investido e quantos empregos vai gerar. Então as pessoas dizem, mas então isso é bom, né? Porque, infelizmente, assim, as pessoas estão dominadas por uma ânsia de consumo, de ascensão social através do consumo, não da cultura, enfim, de outros caminhos, ou da espiritualidade, né? É uma questão de se dar bem, né? Eu acho que isso que a esquerda tem que se dar conta, né? Todo esse empreendedorismo que invadiu, né? As classes mais pobres, né? Mais despossuídas, né? Faz parte disso, né? Então eu acho aí que tá complicado. Eu não sei o que fazer, eu faço as minhas crônicas por enquanto. Mas eu ia te dizer assim esse plano diretor, porque eu gosto de prestar atenção nas contradições, e eu acho que é através das contradições que a gente pode achar caminhos, né? Para, inclusive em momentos que a gente acha que está tudo muito ruim, né? De repente a gente consegue uma brecha para que as coisas andem, né? Porque, na verdade, o plano de 79, que eu comentei que era muito bom, ele foi feito no tempo da ditadura, com um interventor, um prefeito Vilela, né? Que era um keynesiano, né? Que não sei exatamente o que passava na cabeça dele, né? Eu era estagiário da prefeitura, né? E então eu assisti tinha um andar inteiro cheio de arquitetos, tinha convênio com a URGS, então professores, tinha um pensamento sobre a cidade patrocinado por um interventor da ditadura da direita, né? Então é complicado, né? Isso depois desses movimentos de defesa que tu falaste, né? O Fórum Social, isso foi posterior, né? E hoje é até estranho, né? Que a cidade esteja assim um pouco adormecida, né? Ou amortecida, vamos usar a palavra, né?
assim, o que fazer para despertar essa cidade, né? Eu não tenho a resposta, né? Bom, mas tu vai continuar escrevendo crônicas Prometo. e vai nos ajudando a pensar sobre isso também, né? E porque eu acho que é fundamental esse debate, né? Porque é na cidade que a gente se constitui, é na cidade que a gente vive, é na cidade que a gente cria nossos filhos, né? Então a gente precisa pensar essa cidade, né? Nós estamos nos despregando do... Eu digo que a cidade só... Tem uma das crônicas que eu falo que a cidade só existe dentro de nós atualmente, né? Porque fora de nós, ela virou um território. O que é um território? O território é amorfo, né? Assim, né? É tudo, né? Porque hoje em dia a gente, na memória, a imagem interna que a gente tem de uma cidade é uma série de construções, enfim, que tem um limite, né? Na campanha a gente ainda tem essas cidades assim, né? Mas mundo afora, né? Assim, a gente não sabe onde termina Porto Alegre, começa Alvorada. O Porto Alegrense não tem dimensão dos limites da sua cidade. Assim como o de Alvorada também não tem, o de Canoas, o de São Leopoldo. E aí tu vai andando, sobe a serra, né? É uma coisa emendada na outra, né? Então, para que a gente não perca essa cidade que a gente tem dentro da gente, a gente tem que ter ela fora da gente, com alguns marcos, né? Então, assim, a gente poder voltar na rua da infância, né? Naquela padaria da esquina, né? Mostrar para um filho, mostrar para um neto, isso aí dá uma continuidade, isso nos dá um sentido de lugar. É isso que a gente não pode perder. No meu ponto de vista, é isso que eu tento passar através desse livro de crônicas, né? Muito bem. E tu vai estar lançando ele no dia 18 de novembro? Às 17 horas, ali no Espaço Força e Luz, e às 18 horas aqui nos Autógrafos. Lá às 17, um bate-papo sobre o livro, sobre as crônicas. Que, aliás, é um espaço que eu mesmo fiz. Eu sou autor do projeto de transformação da antiga sede ali da CE, naquele espaço. Olha, né? Aí, Flávio, coisa boa. Exato. Tá lindo, né? Não, só para... Eu lembrei isso para dizer assim, que como eu sou ligado a essas questões da memória, e eu não vejo assim, não sou um passadista que quero me agarrar no passado, não é isso. Tanto que, estou dando o exemplo ali do Espaço Força e Luz, que aquilo está vivo, está novo, tem teatro ali dentro, né? Então eu sou arquiteto, eu gosto de construir, né? Sim. Mas eu não gosto de construir qualquer coisa. E é essa discussão que eu quero fazer, e estou fazendo, através das minhas crônicas. E tu tens um livro também sobre a Fundação Iberê Camargo. Sim, eu tive a sorte, né? Assim, eu fui convidado para... primeiro me pediram assim, como é que eu faria um livro se eu acompanhasse as obras da... Isso foi lá, 4 anos antes de ficar pronto, né? Para acompanhar as obras da Fundação que resultasse num livro. E aí eu disse o que eu pensava, e uma das coisas que eu disse que eu gostaria o acompanhamento de um fotógrafo, Fábio Del Ré, que elas têm fotos nesse livro aqui, e outros fotógrafos também. E aí resultou, na época da inauguração, o livro estava pronto, contando a história da construção, da arquitetura do Álvaro Siza, né? E com a companhia de articulistas assim, especializados em arquitetura, como Roberto Segre, enfim. Então resultou nesse livro da Fundação Iberê Camargo. Muito bem. Gente, imperdível. Livro do Flávio Kiefer, Cidade Abstrata, Crônicas, para a gente, enfim, pensar, né? Mais sobre a cidade, sobre o local onde vivemos. Então, no dia 18 de novembro, às 17 horas, um bate-papo ali na Força e Luz, que é aqui na Andradas, e às 18 horas, a sessão de autógrafos aqui na Praça Central. Muito obrigada, Flávio, pela tua participação aqui conosco nas entrevistas que estamos fazendo, né? Pela primeira vez, Flávio, a gente está com o estúdio aqui na Feira do Livro, bom. Brasil de Fato, sim. Então estás também nos ajudando a inaugurar esse espaço. Que bom! A conversa foi muito agradável, assim, uma oportunidade de falar das coisas que eu gosto, que escrevo, né? Então agradeço a todos vocês. E espero encontrá-los lá no lançamento do livro, né? Tá bom, obrigado. Obrigada a você que nos acompanhou e até daqui a pouco.